Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, o versículo é o 16 também. Atos 16, versículo 16. Você que encontrou, diga: eu vou para o céu. Você que não encontrou, diga: eu vou também. Atos 16, versículo 16. Nós vamos ministrar sobre um tema. Eu queria que você rapidamente olhasse e lesse aqui comigo. Quando eu falar, quando eu contar de 1 até 3, irmão. 1, 2, 3. Você vai entender um pouquinho disso aí. Versículo 16 do capítulo também 16 diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, e o nosso clamor e o nosso pedido, Pai, é que ela venha de encontro ao nosso coração e à nossa mente, venha produzir o fruto na qual foi lançada, Pai.
Que em nome do Senhor, Pai, essa palavra venha produzir transformação, direção, correção. Mas nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Então aviva a Tua palavra dentro de nós. Espírito Santo, eu te peço que me use nessa noite. Que venha a ser o Senhor a falar e não eu. Assim te oro e te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém. Nós estamos aqui diante da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E nessa segunda viagem missionária, ela acontece no momento onde Paulo ele está decidido a ir para um lugar específico. Paulo está decidido a ir para uma província da Ásia. E o objetivo em seu coração é ir para pregar o Evangelho. E você pode pensar junto comigo, é um objetivo louvável, é um apóstolo indo para um lugar para pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo não queria que Paulo fosse para lá. Então a palavra é bem clara em dizer, o Espírito Santo impediu Paulo de ir. E Paulo, à medida que ele é impedido de ir para essa província da Ásia, ele vai dormir, ele tem uma visão de um homem, e ele diz um lugar específico na qual Paulo tem que ir. Então ele acabou de ter uma negativa do Espírito Santo, e agora ele tem uma direção clara para onde ir. E quando ele chega na cidade de Filipos, que é onde acontece a história na qual lemos, Paulo ele começa a pregar o Evangelho, mas a palavra do Senhor, se você ler aqui o capítulo todo, ela vai dizer para nós que Paulo, ele chega em Filipos e ele procura um lugar de oração. Então Paulo chega lá e ele percebe que lá não tem ninguém falando do Evangelho de Cristo. À medida que ele procura um lugar para orar, e ele prega o Evangelho, e uma mulher, uma vendedora de púrpura chamada Lídia, ela é convertida ao Senhor. E é a primeira conversão que acontece naquele lugar. E a palavra chega, e quando nós lemos, agora já muda, porque Paulo agora ele está indo para o lugar de oração. O que significa que agora já tem um lugar instituído para os cristãos orarem. Agora já tem um lugar onde eles se reúnem. Mas à medida onde ele e Silas estão indo todos os dias, sempre tem uma mulher falando a mesma coisa. E essa mulher sempre fala: olha, esses são servos de Deus. Esses são servos de Deus. E a gente, quando lê essa passagem, diz o que? Ela está falando o que é certo. Eles realmente são servos do Senhor. Mas aquela mulher, ela está possuída por um espírito maligno. Então, à medida que o que ela fala for declarado como verdade, talvez as pessoas que estão ali em volta vão pensar que aquela mulher tem um espírito correto. Então eu imagino que um dia Paulo, ele passou e todo dia a pessoa falava a mesma coisa, aquela mulher que era uma escrava. Eu imagino, eu não sei se ainda tem aqui na feira, irmão, faz tempo que eu não venho na feira dia de sábado de manhã, mas antigamente até aqui na feira tinha umas mulheres que queriam ler a mão da gente. Não sei se ainda tem. E aí, essa mulher, ela fazia basicamente isso. Ela era uma escrava, mas as pessoas iam lá e ela dizia todo o futuro da pessoa, dizia tudo que estava passando. Essa mulher tinha um espírito maligno de adivinhação. Só que naquele dia, quando o apóstolo Paulo passa e ela fala a mesma coisa, o apóstolo Paulo expulsa o espírito maligno dela. Então naquele momento acabaram as adivinhações, porque o espírito maligno que fazia isso não a possui mais. Só que tinha gente lucrando com isso. Tinha os seus senhores que lucravam à medida que ela adivinhava algo. Então agora eles perderam sua renda, perderam o seu lucro com aquela mulher. E eles estão revoltados com Paulo e Silas. Afinal, a sua maior fonte de lucro foi quebrada, saiu, não tem mais. E eles inventam algumas coisas sobre os dois, a ponto que os dois são presos. E aqui é o ponto de partida para a nossa mensagem. Porque quando a gente olha para o que leva uma pessoa a uma prisão, e eu coloquei a palavra prisão para chamar a atenção, mas eu posso falar que essas prisões, elas são provas, são lutas que nós passamos. Mas quando a gente
olha para a palavra prisão especificamente, o que leva uma pessoa à prisão é um descumprimento da lei. Então, muitas pessoas, se você já teve alguém conhecido que foi preso, ela descumpriu alguma parte da lei. Então, de alguma maneira, ela fez algo errado e tinha essa possibilidade de ser presa. A lei respaldava a prisão dessa pessoa. Só que nós vamos para outra vertente, que aqui é onde Paulo e Silas são presos. Eles são presos e condenados por pregar o Evangelho de Cristo. Então, na verdade, aqui eles estão fazendo o que Deus quer, e mesmo assim são presos. Mas eles nos ensinam o que fazer durante as prisões. E a primeira coisa que eles fazem, você vai manter a sua Bíblia aberta, porque no versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. Quando nós olhamos toda essa cronologia que eu acabei de te falar, é estranho, irmão, imagino que aqueles homens naquele momento presos deviam começar a pensar: caramba, é que Deus é bipolar, irmão? Por que Ele não deixou eu ir para onde eu queria ir, para pregar o Evangelho? E Ele me mandou para esse lugar, onde nós fomos severamente açoitados. A palavra é muito clara e muito enfática em dizer, irmão, eles apanharam muito. Para nossa linguagem aqui, foi muita peia, irmão, muita sola, a ponto de marcar o corpo deles. E você para pensar, talvez na cabeça deles, a gente veio para um lugar na qual Deus mandou, a gente foi açoitado e foi preso. Ao olhar humano, está tudo dando errado. Ao olhar humano, não, isso não está certo. Eles são desobedientes. Mas aqueles homens, eles entendem o que é o Evangelho de Cristo. E mesmo naquele momento onde foram açoitados e presos, eles estão se relacionando com o Pai. Eles estão orando a Deus independente da situação. Porque se oração é relacionamento, você para pensar, na sua pior fase, você falou com o teu amigo. Na sua melhor fase, você também estava falando com ele. Então Paulo e Silas, eles deixam claros aqui que, irmão, independente da circunstância, você tem que orar. Independente da situação, nada pode romper a tua conexão com o céu, a tua conexão com Deus. A palavra, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 e 18: orem constantemente. Algumas traduções vão dizer: orai sem cessar. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nada pode te impedir de orar, se relacionar com Deus. Nós temos tido experiências muito legais em casa sobre oração, principalmente com o ensinar a Hannah a orar. E uma das coisas que a gente acha mais engraçado, que a gente não ensinou ela a orar dessa forma, mas é porque ela sempre ora agradecendo pelo que ela está pedindo. Então a Hannah, antes de ganhar a bicicleta, ela orava agradecendo a Deus pela bicicleta. Antes de ganhar outras coisas, ela orava a Deus agradecendo, como se já tivesse. E no começo eu até imaginei que era só um erro, de não saber, mas aquilo foi um aprendizado para mim, de agradecer a Deus mesmo antes de ter, mas de ter a certeza de que Ele está provendo o melhor para nós, independente do tempo. E a cada oração, irmão, quando a gente viu, ela ganhou uma das coisas que ela estava orando, e a gente viu, olha a experiência que ela com 3 anos já teve com Deus, de ter uma oração respondida. Mas porque eu vou te falar, orava constantemente. Eu e a pastora íamos orar alguma vez e a gente esquecia de orar pela bicicleta rosa, e ela falava: você esqueceu de orar pela bicicleta rosa. E aí a gente tinha que orar de novo. E aí aconteceu, mas isso revela um nível de gratidão e graças a Deus por ter acontecido e por ela ter tido essa experiência. Mas a oração, ela revela esse nível de relacionamento. Eu queria deixar outra passagem como exemplo,
A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 16 e 18: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e lhe daria interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu que rogassem a Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que eles e os seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Daniel, ele está passando por uma situação aqui, uma situação desafiadora, porque os israelitas, eles já estão como escravos na Babilônia, e agora ele tem a possibilidade de interpretar um sonho do rei, mas já tiveram vários sábios que foram mortos por interpretar errado, por não interpretar. Então eles estão numa situação desafiadora, mas a primeira coisa que ele fala para o rei é: espere um tempo, eu preciso orar. Espere um tempo, eu preciso consultar a Deus. O que nos revela que, assim como Paulo e Silas, independente se eu estou vivendo uma situação ruim, independente se eu estou vivendo uma situação espetacular, eu preciso orar ao Senhor. E infelizmente, às vezes a gente se depara com alguns crentes ou com algumas pessoas que, de acordo com a circunstância, elas já vão fazendo biquinho, não querem mais orar, começam a questionar Deus: mas por quê? Eu não falto um culto, eu não falto uma célula, sou dizimista, sou ofertante, mas por que o Senhor não me escutou ainda? E aí começa a fazer biquinho para Deus, e começa a falar: não vou orar mais, Ele não me escuta. São os crentes biquinho, irmão. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei de uma situação que lá no Rio, eu era um dos que tinha mais paciência com um dos meus primos. Vou nem falar para ele não ver. Esse meu primo, irmão, ele tinha uns 10, 11 anos, mas eu vou usar a palavra abençoado, mas você imagina como é que ele era. Pense no menino abençoado. Rapaz, todo mundo, irmão, já tinha passado algum desafio com esse menino. Eu lembro que eu ia buscar ele na escola, ele vinha com a mochila dele de carrinho, e a gente passava por uma madeireira onde as portas eram empilhadas, ele ia passando no meio de tudinho, irmão. E eu pensando: Senhor, se uma cai aqui, cai tudo, eu não tenho dinheiro para pagar esse prejuízo. Irmão, pense num menino difícil. E eu lembro que eu descia com ele para brincar, e quando eu descia, tinha vezes que eu falava: rapaz, hoje eu vou cansar, eu vou falar o nome dele já, não vai ter jeito, hoje eu vou cansar ele. E a gente morava no 10º andar de um prédio, a gente descia, irmão, de manhã, e toma ele brincar. Aí eu falei: Igor, espera aí, eu vou só almoçar e volto. Aí eu ia almoçar, voltava, ia até 5 horas da tarde, e ele não cansava não, irmão. Aí eu chegava, aí eu cansava, aí eu falava: rapaz, vamos subir. Irmão, você acredita que ele olhava para mim, ele inclinava os ombros assim e falava: bom, nem brinquei. Eu falava: Jesus do céu, rapaz, de 8 da manhã até 5 horas da tarde, e subia chorando, dizendo: bom, eu era para ter brincado mais, eu ia ainda fazer isso, correr com meus amigos. Ou seja, um dia todo de brincadeira não lhe satisfazia. É engraçado eu falar do Igor, né? Já falei o nome dele, já vai. É engraçado eu falar dele, mas é interessante como será que às vezes nós não somos esses: o Senhor nem me deu nada, o Senhor nem fez nada. E quando a gente vai olhar para a nossa vida, Deus tem nos sustentado. Não tem faltado a roupa para vestir, não tem faltado a nossa habitação. Deus não tem deixado faltar nada. E aí às vezes por uma oraçãozinha que Ele não respondeu, a gente está questionando todo o processo. Mas Paulo e Silas, eles nos ensinam que a gente ora em todo o tempo, e que eu não questiono Deus, porque eu sei que Ele é soberano. Depois da última ministração, o pessoal da mídia me proibiu de cantar, irmão. Aí eu vou recitar um louvor que fala sobre oração, que ele fala que o crente, quando chora o Senhor, a oração do crente estremece, e quando ele chora o Senhor, tem um grande valor: a lágrima do crente.
Cada vez que você chora, cada vez que você se derrama diante do Senhor em oração, tenha certeza, Ele está te escutando. Independente da caverna, independente do deserto, eu sei que Ele está me ouvindo. Mas a palavra, ela é clara em dizer que Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores ao Senhor. O que me leva a questionar o nível de adoração desses homens, ao ponto de, em meio a um lugar que eles não sabiam se sairiam vivos, presos como aqueles presidiários de alta periculosidade. Treinei muito essa palavra, irmão, saiu. Aqueles presos terríveis, eles estavam ali e eles estavam adorando ao Senhor. Eles estavam louvando, porque eles sabiam quem o Deus deles era. Eles sabiam a quem eles estavam adorando. E a gente vê a adoração com o nível de expressar a Deus por meio de devoção e reverência. É a nossa expressão mais sincera e profunda de relacionamento. Mas como que a gente adora se a gente ainda não recebeu? Como que a gente adora se a gente ainda está preso? Como que a gente adora se a provisão ainda não aconteceu? É porque nós não devemos adorar a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Toda vez que eu sei quem Ele é, eu sei que eu não tenho outra opção, eu preciso adorar. Eu preciso me derramar aos pés dele. Assim como aquela mulher que derramou o bom perfume e disse: nos pés dele eu derramo o meu melhor. Então toda vez que você entra aqui, eu queria, irmão, mas eu não tenho uma coisa, algo da inteligência artificial para olhar para você e ver: ih, rapaz, o irmão chegou hoje, mas está com 3 contas de água atrasada, eu estou vendo ali. Não, o irmão aqui chegou, ih, rapaz, brigou com a esposa e com o esposo antes de vir. Ah, olhei pela piscada. Infelizmente eu não tenho como saber disso. Eu acho que é até bom. Mas eu te falo que independente da forma que você entrou, a partir do momento que você chegou aqui, o nome disso aqui que está acontecendo é culto. Então você entrou aqui para cultuar alguém. Não é o pastor Rean, não é os evangelistas, não é o louvor. Você veio para cultuar o nosso Deus, aquele que sim é dono de todo o ouro e toda a prata. A Bíblia vai dizer, Jesus, ele quando conversa com a mulher samaritana, ele diz que o Pai está à procura daqueles adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é aqueles que adoram mediante o que estão passando. Eu vou compartilhar algo com os irmãos que aconteceu essa semana comigo. Chegaram alguns companheiros de trabalho que ficaram 1 mês no Rio Grande do Sul. Eles trabalham no mesmo setor que eu. E eles foram lá como cadastradores do Cadastro Único. E eu estava eu não vou mentir para vocês, muito curioso para perguntar algumas coisas. E quando eles chegaram na minha sala, eu comecei a perguntar muita coisa que tinha acontecido lá. E uma das coisas que eles vinham me falando era como eram as entrevistas. Porque você que já foi entrevistado pelo Cadastro Único, você vai saber que tem vários blocos. Tem um bloco de identificação, tem um bloco de escolaridade, tem um bloco de habitação. E eles tinham que fazer todas essas perguntas. Não podiam passar por nenhuma, eles tinham que fazer todas. Então eles chegavam para uma pessoa e perguntavam: quantos cômodos tem na sua casa? E aquela pessoa engolia e falava: que casa? Eu não tenho mais casa. Eu não sei, eu estou aqui no lugar da habitação, onde está todo mundo, eu não tenho mais casa. Eu não tenho mais nada. Mas é interessante que eu perguntei a eles qual tinha sido a maior experiência nesse tempo. E eles falaram para mim que era a esperança. Porque embora tivessem pessoas assim que falassem e chorassem quando falavam, eles diziam que se admiravam como as pessoas chegavam e diziam. Ele falou para mim de uma mulher de 73 anos que falou: filho, eu tenho certeza que eu vou reconstruir tudo que perdi.
independente do tempo. Eu sei. Em nenhum momento que eles me falaram isso, irmão, eles citaram nem o nome de Deus. Então, pessoas que têm a sua esperança renovada, mesmo sem crer no Deus na qual nós servimos. Então, se eu olho para uma pessoa dessa 73 anos, crendo que Deus vai reconstruir, imagina eu e você que conhecemos a Jesus, irmão. Aí nós precisamos louvar independente do tempo. Se o milagre não vier, se o mar não abrir, nós precisamos louvar e adorar a Deus, porque nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos a quem servimos. Só que o que é mais interessante em ver e olhar para essa passagem é ver que eles estão juntos. Eles oram e adoram ao Senhor, presos à meia-noite. E no versículo 26 diz: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O pastor João, eu acho que já ministrou uma vez sobre o de repente de Deus, e eu só lembrei dele quando eu vi esse versículo. Porque enquanto eles oram e adoram, Deus manifesta o teu poder naquele lugar. Enquanto eles estão adorando, parece, para quem estava ali, talvez sem saber, fala: caramba, do nada aconteceu um terremoto. Mas Deus trouxe ao meu coração essa palavra para liberar para você, que enquanto você ora e adora aqui nessa noite, Deus está movendo o céu, Deus está movendo a terra a teu favor. Porque o terremoto tão violento, quando eu olho para essa palavra tão violento, me remete ao sobrenatural. De olhar para as coisas onde eu aponto e digo: olha, isso aqui é impossível. O meu marido aqui na igreja, pastor, você não conhece ele. Pastor, você não conhece ele. A minha esposa aqui, pastor, rapaz, até para falar, rapaz, da igreja ele reclama. O meu filho, pastor, é um incrédulo. Enquanto você ora e adora, há um terremoto sendo movido por Deus. E nós precisamos crer nisso, que a nossa adoração não é em vão. Paulo e Silas oram, Paulo e Silas adoram. Há um terremoto, mas acontece mais uma coisa, que é o que nós devemos fazer diante das prisões e das lutas. No versículo 27 e 28 diz: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo gritou: não faça isso, nós estamos todos aqui. Quando nós olhamos para essa passagem, vemos que à medida que o terremoto veio, as portas foram abertas. Ali parecia aquele momento, falar: ah, Deus agiu na minha causa. Deus abriu as portas para a gente fugir. E aí, irmão, eu te falo que o terceiro ponto que eu queria falar com você é sobre a importância do discernimento. Olha para o irmão que está do seu lado, cutuca ele e fala: discernimento, irmão. Por que discernimento, pastor? Discernimento, ele é a capacidade de compreender situações, de separar o certo de errado, de avaliar as coisas com bom senso e clareza. E quando nós olhamos para o contexto espiritual, discernimento é ser guiado pelo Espírito Santo. E por que eu estou falando de discernimento? Você está com a tua Bíblia aberta, você vai voltar aí, Atos, para o capítulo 12. Você que está com sua Bíblia aberta, volta aí para o capítulo 12. Versículo 7. Vou lendo para ganhar tempo. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele.
Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo se era real o que se fazia por meio de um anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Pedro caiu em si e disse: agora, sem nenhuma dúvida, sei que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Qual é a comparação aqui? Dois apóstolos, Pedro e Paulo. Os dois são presos. Só que Pedro, quando ele é preso, a palavra vai dizer que Deus envia anjos e vão guiando ele para que ele seja liberto. Ora, já Paulo, quando é preso, há um terremoto, eles têm a possibilidade de fugir, mas Paulo não vai, Paulo fica. Como que pode isso, irmão? E aí nós entramos nessa palavra que eu falei, que é discernimento. Quer saber que muitas das vezes a forma como que Deus operou na vida do irmão não é a mesma que Ele vai operar na minha. Às vezes o que o irmão fez diante de uma situação não é a mesma coisa que eu vou fazer agora. Porque enquanto Pedro está fugindo, Paulo vai falar para o homem: nós não vamos sair, está todo mundo aqui. O que às vezes a gente olha e pensa: meu Jesus, que homem besta. É igual você quando está passando na rua, você vê caindo R$50 do bolso do irmão e fala: eita, é provisão de Deus, é para eu pagar a água. Mas você viu caindo do bolso, falou: eita, eu falo em língua e tudo, irmão, para pegar os R$50. Mas você viu caindo do bolso do irmão, não é de Deus, irmão, você vai ter que pegar lá e devolver. E são coisas, quando a gente compara Paulo e Pedro, discernimento, que é um homem guiado pelo Espírito Santo. Porque lá atrás ele já foi para um lugar, porque o Espírito Santo o enviou. E agora ele tem um discernimento de saber que não é hora de sair, porque há vidas que precisam ser libertas através da mensagem de Deus que ele carrega. O próprio Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 8, versículo 14: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito, então, é abdicar das minhas vontades, é me colocar totalmente na disponibilidade, me colocar totalmente na direção e na submissão do que o Espírito Santo mandar. Eu converso isso muito com a minha esposa e falo: olha, eu lá atrás, irmão, eu não gostava de Heriotaba. Olha, eu escrevi a cartinha dizendo: odeio Heriotaba. Hoje a minha vontade, Rean, é: não quero sair daqui. Só que toda vez que eu oro, eu sei: Senhor, seja feita a tua vontade. Se Deus então quiser me enviar para outro lugar, o Espírito Santo que me guia. Eu, Rean, não quero, mas se Ele enviar, irmão, eu sou obediente. Isso é ser guiado, de saber que nem sempre é o que você quer, mas o que Ele quer. Se Ele mandou ir, vá. Se Ele mandou voltar, eu volto. Submissão a Ele. E aí eu coloquei aqui uma pergunta: por quanto tempo? Ou até a mensagem da semana passada: até quando você vai se meter em situações difíceis por não ser guiado pelo Espírito Santo? Pessoas que decidem coisas, irmão, na doida. Opa, conheci hoje, vou casar. Opa, é esse, vou mudar de emprego. Irmão, não fecha nem o olho e fala: Espírito Santo, sim ou não? Ah, pastor, conheci um varão, homem de Deus. Irmão, congrega em qual igreja? Não, não congrega não. Mas ele fala em Deus o tempo todo. Ele só tem um probleminha, que ele bate na mãe. Irmão, olha só isso aí. Nossa, quase que eu falo igual o evangelista Bruno: Nossa Senhora.
Ave Maria, irmão. Aí, fala, só isso, pastor, mas de Deus. Irmão, você orou? Orei não, pastor. Nem precisa, olha. Um homem bonito desse, pastor. Uma mulher bonita desse, pastor. Não precisa orar não, pastor. Isso é milagre, pastor. Eu tenho que aproveitar. Irmão, joelho no chão. Consagração é perguntar: Senhor, você quer que eu vá? Senhor, você quer que eu fique? Senhor, é para mim? Senhor, não é para mim? Discernimento, coisa que só o Espírito Santo pode te dar. Quantas vezes a gente quebra a cara, irmão? Quantas vezes a gente quebra a cara por não consultar o Espírito Santo antes, por não perguntar se vai ou se não vai. Quarto ponto para fazer durante a prisão, versículo 29, nós estamos encerrando. O versículo 29 diz assim: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregando a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa, naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, todos foram batizados. Aqueles homens estavam tão imersos no Evangelho de Cristo, que eles sabiam que independente onde eles colocassem os pés, eles tinham que carregar e levar a mensagem na qual Deus os confiou. Então, mesmo que eles estivessem prestes a morrer, eles sabiam da sua missão. Eles sabiam que precisavam pregar o Evangelho, que nenhum sofrimento poderia ser tão grande para calar a voz deles. Pelo contrário, eles tinham uma certeza tão grande que poderiam prender eles fisicamente, mas nunca poderiam prender a mensagem de Deus. Poderiam até restringi-los, mas não o que eles carregavam. Por que eles tinham tanta clareza, pastor? Porque eles sabiam da missão que Deus tinha dado a eles. Só que eu tenho que te falar que a missão que Deus deu a eles, Ele deu para você também. Porque em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Tem alguém que é discípulo de Jesus aqui? Só eu? Tem mais alguém? Tem, né? Então, se você é discípulo, essa palavra é para você. Porque eu sei que a gente pega a última parte do versículo e diz: e Jesus estará contigo até a consumação dos séculos. A gente esquece os versículos antes, que diz: portanto vão e façam discípulos. Não, pastor, esse negócio de pregar, de fazer discípulo, de evangelizar, é por missionário que vieram de fora. É para você que é pastor, é para sua esposa que é pastora, é para os evangelistas. Olha o nome, evangelista. É só ele. Se você é discípulo, essa missão é tua: pregar o evangelho a toda criatura. E saber que às vezes essas situações Deus permitiu que você entrasse para que alguém fosse salvo. Deus permitiu que você estivesse onde você trabalha, irmão. Que você às vezes se pergunta: Senhor, eu ganho mal, olha, eu recebo abuso. E às vezes Deus te colocou lá por causa de uma pessoa. Umazinha, pastor, só uma. Às vezes só por causa de uma pessoa. E Deus te colocou lá para pregar o evangelho a ela. Porque esses homens aqui foram presos e açoitados, estão machucados, mas eles sabem que eles precisam pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e que Ele pode nos permitir
entrar em lugares só para anunciar a salvação. Então, se você tem consciência, fala: pastor, eu sei que eu não fiz nada de errado, e Deus permitiu que você fosse para um lugar, irmão, prega o evangelho. Prega o evangelho, e agora a mensagem vai ficar naquele momento que a gente não dá glória a Deus, não fala nada, mas é porque você precisa pregar o evangelho que você não sabe qual é o último dia dessa pessoa que está do seu lado. Você não sabe se hoje essa pessoa está trabalhando com você, amanhã não está mais. A Bíblia vai dizer que a vida é como um sopro. E aí você teve o lado dela o tempo todo, você não sabia. Mas às vezes estava passando por uma depressão, por uma questão de ansiedade pesada. E você nem um Jesus te ama nunca deu. Era aquele crente que, olha, pastor, você não sabe como é bom. Lá no meu trabalho ninguém sabe nem que eu sou crente, pastor. Lá, ó, eu não sou chato não. Irmão, não é para você ser chato, mas as pessoas precisam saber do seu posicionamento. Precisam conhecer o Deus que você serve através de você. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de pregar para os seus filhos, de pregar para o seu esposo, de pregar para a sua esposa, e apresentá-los a eles o Deus que é o único que pode salvá-los. E saber que Deus, Ele quer nos usar como instrumento. E nós vimos até aqui, até o momento da prisão. Mas após a prisão, Paulo e Silas continuam. Você que ainda está com a sua Bíblia aberta, você vai ler no versículo 35, que a Bíblia diz: quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-nos secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Então, mesmo após a prisão, Paulo e Silas têm consciência do chamado deles, e sabem que agora eles estão sendo libertos. Mas pode ser que futuramente outros cristãos estejam indo lá para professar a fé e sejam presos injustamente também. Então agora eles estão querendo deixar claro que aquele lugar, a partir do momento que eles passaram, pode ser pregado o evangelho. O testemunho deles vai servir não só para aquele momento, mas para os próximos discípulos e apóstolos que virão. E no versículo 40, a Bíblia diz: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram na casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Eu queria te deixar essa última mensagem, porque eles passaram por tudo, pregaram o evangelho que libertam. O carcereiro aceitou a Cristo, foi batizado. O testemunho deles serviu para libertar alguém, para salvar alguém, mas o testemunho deles também serviu para encorajar outro. Para encorajar outro, dizer: olha, eu venci. A gente passou pela prisão e estamos aqui pregando o evangelho. Vocês também não vão titubear, permaneçam firmes. Eu não sei o tamanho do teu testemunho que tem vivido, mas esse irmão aí do teu lado, olha para ele, olha. Às vezes ele está precisando ser encorajado pelo teu testemunho. Ele precisa ser encorajado pelo que Deus já está fazendo na tua vida. Porque às vezes ele está passando por uma prova tão grande e está achando assim: não tem mais jeito, não vai dar. E você passou pela mesma prova. Deus te sustentou, Deus te deu provisão, Deus te deu proteção, e hoje você está aqui. Então, as provas, as prisões libertam. As provas e as prisões e as lutas, quando a gente está alinhado com a vontade do Senhor, Ele nos usa. Ele nos usa. Por isso você não tem que estar preocupado com você. Você tem que estar preocupado com o Espírito Santo que habita em você.
porque Ele vai te dar as palavras certas no momento certo.